essa experiência que aconteceu com esses dois discípulos. Nós vemos o caso das mulheres, logo no raiar do dia, rapidamente, muito cedo, como está escrito, elas correram para o sepulcro, né? Então essa foi a atitude delas, tiveram sua experiência. Depois nós vemos que Pedro e João ouviram o relato daquelas mulheres, aí eles também correram para o sepulcro e tiveram as suas experiências. E agora aqui no caso desses dois discípulos, nós vemos uma coisa diferente, ou seja, eles agora entristecidos, frustrados, né, com tudo que aconteceu, com aquela situação, eles pegam agora tomam uma atitude, pegam uma direção oposta. Eles saíram de Jerusalém e foram para uma outra cidade, estavam voltando talvez para a sua cidade, Emaús, né, e se apartaram. Então, veja bem, um erro mais grave, né, porque o erro das mulheres foi não ter se lembrado das palavras que Jesus disse que ele ressuscitaria. O erro dos discípulos foi não dar crédito à experiência que as mulheres falaram. Tá? E o erro desses dois discípulos foi pior ainda, que além de passar a desacreditar, a se deixar levar pela dúvida, pela incredulidade, pela situação, pelo momento, eles deixaram se envolver pela tristeza e tomaram o rumo contrário, ou seja, eles perderam o foco, né? Além de esquecer aquilo que Jesus disse para ficar em Jerusalém, eles, além de esquecer, eles tomaram um rumo diferente. Mas isso pode acontecer também, né, na pessoa, nesse nosso, uma lição para nós, nesse nosso período de quarentena, nós temos que estar atento que se você se deixa se envolver pelas notícias, porque esses discípulos eles ouviram o relato das mulheres, tá? Vocês vão ver, eu vou ler aqui, que eles ouviram o relato das mulheres, ouviram o relato de Pedro e João, mas não foi o suficiente e eles se deixaram levar pelo sentimento de tristeza e tomaram outro rumo, né? Se deixaram levar pelo negativo, né? Não deram crédito à notícia, à boa notícia, à notícia positiva. Isso pode acontecer conosco também quando nós damos muito mais atenção às notícias negativas, né? Por exemplo, você começa a ver de 10 em 10 minutos a Globo falando lá do número de mortos, daqui um pouco eu vou achar que eu estou aqui falando sozinho, não tem mais ninguém. De acordo com a contagem da Globo lá, deve ter morrido todo mundo e ninguém está nem vendo esse vídeo aqui, né? Então, não se deixe levar pelas notícias, esquece Globo, esquece CNN, tá? Pode ouvir sim, mas mantenha o controle, sabe que a intenção deles é bombardear a sua mente para causar essa tristeza, causar esse pânico, para que as pessoas percam o foco, percam a esperança, né? Mas você que tem a palavra de Deus na sua mão, você que tem promessas na sua vida, você tem que fazer com que essas promessas sobressaiam, né, das notícias negativas. Senão vai acontecer o que aconteceu com esses discípulos. Eles perderam o foco, saíram de Jerusalém e foram para uma direção contrária, tá? Mas tem um lado positivo. Qual foi o lado positivo? Pergunta, por que, pastor? Faz falta, né? Ouvir aqueles pregadores. Por que, pastor? Olha para o mão do seu lado, olha para o mão do outro. Pega na mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão. Né? O lado positivo foi o seguinte: o amor de Jesus foi tão grande que quando aqueles homens tomaram uma direção contrária, uma direção oposta, passaram a seguir um caminho oposto, está escrito no verso 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Veja bem, o amor de Jesus aqui tão grande que ele foi atrás daqueles que estavam saindo fora do foco, né? Jesus falou, opa, deixa eu correr lá e trazer eles de volta, porque eles não entenderam, mas tinham vantagem. Eles haviam guardado, eles estavam conversando. A prova que eles haviam guardado a palavra no coração é que durante a caminhada eles estavam conversando. Conversando do quê? Falando exatamente sobre os acontecidos, sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo e fazendo pergunta um ao outro. Mesmo naquele momento de tristeza, eles estavam focados na palavra que eles ouviram. E isso foi a vantagem dele, foi o que garantiu que o próprio Jesus aparecesse no meio deles, né? E o interessante é que Jesus começa a falar com eles e Jesus faz uma pergunta, no verso 17, Jesus pergunta assim,
Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então, veja bem, Jesus agora puxa o assunto e para que eles pudessem falar. O que vocês estão falando? Que assunto é esse que vocês estão conversando aí? E outra pergunta, por que vocês estão tristes? Tá? Até parece que Jesus não sabia, né? Mas ele estava procurando uma oportunidade, criando uma oportunidade para voltar a ter comunhão com aqueles que estavam saindo fora do foco. E talvez você inconscientemente esteja nessa situação, você está tão ligado, preocupado nessas guerras políticas, preocupado nas informações, preocupado todo esse tumulto que está acontecendo na quarentena aí, que está envolvendo todo mundo. Talvez você está tão envolvido e está deixando de meditar na palavra, né? De procurar ouvir a voz de Deus, procurar a comentar, a entender o que está acontecendo dentro da visão de Deus, dentro da visão bíblica, dentro da palavra, né? E com certeza, se você pegar esse foco, Deus vai se preocupar, assim como Jesus teve a preocupação de ir atrás daqueles discípulos, o próprio Deus vai fazer com que você volte a ouvir a palavra, né? E essa foi a forma que Jesus fez. Jesus puxou o assunto como se ele não soubesse o que estava acontecendo e ele ainda perguntou, por que vocês estão tristes? Aí aqueles homens começaram a se abrir para Jesus, né? Eles não sabiam que era Jesus, mas se abrir para a pessoa e falaram, olha, você é apenas um peregrino, você não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Acerca de Jesus, um homem, um varão profeta de Deus, e Deus usava, nós vimos ele ressuscitar morto, limpar leproso, curar cego, ele ensinava, ele falava da palavra de Deus, e os homens pegaram ele e mataram, e nós pensamos que ele seria o Redentor de Israel, e só que aconteceu o seguinte, ele morreu, e agora faz 3 dias, né? No verso 20 ele diz assim, ó, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Tá? Então veja bem agora o conflito de notícia deles. Né? Eles estavam focados no problema em si. Eles primeiro falaram quem era Jesus, tudo que eles viram no ministério de Jesus, corretamente. Então eles sabiam, guardaram no seu coração. E agora eles falam do lado negativo, da forma que os sacerdotes, os príncipes entregaram Jesus à condenação de morte e o crucificaram, ou seja, pegaram o lado negativo e valorizaram mais. Aí, pelo fato deles valorizarem mais o lado negativo da notícia, fez com que acontecesse isso que está escrito no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas, agora sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Né? Ou seja, passou já 3 dias e não aconteceu nada. Ou seja, eles esqueceram que Jesus falou que ressuscitaria ao 3º dia. Agora o verso 22, que é interessante, veja bem o que ele diz. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Veja bem, eles tinham aquela notícia triste, foram surpreendidos com uma notícia boa, mas essa notícia boa não foi o suficiente para acender a esperança, né? E o verso 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. Ou seja, eles relataram os 2 casos que nós falamos anteriormente, eles ouviram o relato das mulheres, ouviram o relato de Pedro e João, mas não foi o suficiente. E é exatamente nesse momento que Jesus começa a falar para eles, a partir do verso 25. E ele lhes disse, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que eles achavam em todas as Escrituras. Então, o que Jesus fez? Jesus começa agora a lembrar, de acordo com as Escrituras, que isso teria que acontecer. Essa fase da história teria que acontecer. O padecimento de Cristo, a ressurreição de Cristo teria que acontecer, né? Então, Jesus fez com que eles voltassem os olhos à palavra, tá?
Então, talvez você está aí esperando o Corona Voucher, R$ 600, está preocupado com a economia, está preocupado com as máscaras da China, está preocupado com tanta coisa aí, e Deus vai forjar, Deus quer fazer com que você volte os seus olhos para a palavra. E foi o que Jesus fez, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam, não, isso que está acontecendo sempre aconteceu e sempre após o período de dificuldade houve uma esperança, porque Deus sempre esteve no controle. E até que eles chegaram ao lugar onde eles queriam, que era Emaús, né, na aldeia deles ali, e só que Jesus não parou ali, Jesus fez como que ia mais adiante, tá? Jesus ali cumpriu a sua missão, que era alertar eles às Escrituras, e eles ouviram tudo que Jesus falou, toda a instrução, a palavra, e só que eles constrangeram a Jesus, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e declina o dia, e entrou para ficar com eles. Agora aqui nós podemos aprender uma lição aqui. Qual lição? Veja bem, eles poderiam simplesmente deixar Jesus passar batido, porque Jesus estava como se estivesse para mais longe, eles chegaram ao ponto deles, né? Chegaram ao ponto, então deixa Jesus ir. Mas não, eles constrangeram, falou assim, ó, Jesus, já se faz tarde, fica conosco, já declinou o dia, então fica aí. Aí, veja bem, que lição que nós podemos aprender aqui? Eu não sei em que ponto você chegou, talvez você chegou no ponto de... Falei, agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. A função de Jesus foi abrir os olhos dele. Agora, esse abrir, aconteceu algo tremendo no coração deles, que eles falaram, não, nós precisamos que esse homem que falou por nós continue conosco, porque nós queremos ouvir mais. Né? Nós queremos ouvir mais o que ele tem para dizer. Então, fica conosco. Então, com certeza, se você parar agora, respira, desliga a televisão, desliga a sua internet, tá? E esquece o que o mundo está falando lá, esquece o noticiário, para um pouquinho agora, porque já se faz tarde. Agora eu vou te dar uma dica, tá? Eu falo bem baixinho aqui para ninguém escutar, tá? Eu falo só para vocês. Faça como aqueles discípulos fizeram. Fala assim, fica, Jesus, porque o negócio está escuro. Agora está escuro, estamos vivendo tempo de trevas. Fica conosco, tá? Porque com certeza ele vai te iluminar. E aí é onde aconteceu o milagre. Quando eles entraram ali e prepararam a mesa, e quando aquele homem estranho, né, aquele homem estrangeiro que eles encontraram no meio do caminho, e começou a abrir a escritura para eles, pegou o pão, verso 30 diz assim, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhes deu. Veja bem, agora Jesus faz algo que eles viram na Páscoa. Eles viram essa mesma atitude na sexta-feira. Ou seja, o que era a Páscoa? Era o partir do pão, era compartilhar o pão, deu graças. Aí naquele momento abriram-se os olhos. Né? Então, o verso 33 diz, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Não era isso que eu ia ler. É o verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E naquele momento que eles conheceram que era Jesus que estava falando aquelas palavras, estava dando aquelas orientações, então eles reconheceram que era Jesus. Mas exatamente nesse momento, Jesus desapareceu. E qual foi a atitude deles quando eles reconheceram que era Jesus? É o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles também contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Ok? Então, essa é a lição que nós podemos aprender na quarentena, tá? Nesse momento de dificuldade, pode ter certeza que Deus tem uma palavra, Deus quer agir na sua vida, como agiu na vida daquelas mulheres, como agiu na vida de Pedro e João, e como agiu na vida desses apóstolos, tá? Desses discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, se você está nessa situação, como as mulheres, está apavorada, já correu lá para o sepulcro, o que aconteceu? Jesus morreu e agora? Calma. Jesus falou que depois desse período
ele vai voltar, vai passar, é apenas um período, é apenas uma fase, né? Talvez você esteja como aqueles discípulos, né? Talvez você é impulsivo e está como Pedro e correu lá para o sepulcro. O que está acontecendo? E agora? Vamos lá, corre, vamos lá para o sepulcro. Não, não é para ir para o sepulcro. Jesus falou para esperar que ele ia voltar. Então, não adianta você correr, querer confrontar o problema. Talvez se você correr para confrontar o problema, isso vai te atrapalhar, tá? Então, volta lá e fica, espera